editora de conteúdo de educação infantil do Sistema Positivo de Ensino. Hoje quero compartilhar algumas sugestões relacionadas ao livro de experiências e ao livro Brincadeira das Artes, Desenhar e Letrar. Continue selecionando as sugestões que mais interessarem às crianças e também aquelas que melhor corresponderem à sua disponibilidade de tempo e aos materiais. Outra recomendação importante: continue seguindo as orientações da escola com relação ao uso dos livros. A nossa intenção é que as temáticas permaneçam vivas na memória das crianças, portanto, algumas sugestões que vocês realizarem já estarão colaborando com essa intenção, tá bom? Então vamos começar aqui com as sugestões relacionadas ao livro Brincadeira das Artes. Na semana passada, a criança teve a oportunidade de conhecer a lenda do tambor africano e teve a oportunidade de reapresentar essa história por meio do teatro de sombras. Para esta semana, os aspectos da cultura africana continuam presentes. Nós trouxemos, por exemplo, a fotografia desta máscara africana aqui na página 23 do livro Brincadeira das Artes. Essa máscara fazia parte do acervo do artista Pablo Picasso e nós a selecionamos para que a criança tenha oportunidade de perceber os diferentes materiais que podem ser usados nesse tipo de composição e também as possibilidades variadas de expressão que as máscaras podem nos possibilitar. Para vocês que não estão com os livros em casa, podem acessar esta mesma imagem, esta mesma fotografia lá no Positivo On. E assim a criança vai poder observar com atenção a expressão dessa máscara e, convidada por você, ela pode ser desafiada a expressar exatamente o que essa máscara está nos apresentando. Será que é uma expressão alegre ou triste? E aí a criança pode então ser desafiada a representar essa expressão por meio do próprio corpo, com as suas expressões faciais e com o corpo todo, se assim ela desejar. Se isso puder ser feito diante de um espelho, vai ser ainda mais interessante para a criança, tá certo? Além disso, vocês também podem pesquisar outras máscaras elaboradas por diferentes artistas. Utilizem a internet ou então os livros de artes que vocês tenham em casa. A intenção disso é permitir que a criança amplie o seu repertório para então ela poder ser convidada para participar de uma oficina de elaboração de máscaras. Para isso, você vai precisar disponibilizar vários materiais para ela. Verifique as suas possibilidades para realizar esse encaminhamento, combinado? Por exemplo, você pode apresentar pratos descartáveis para ela utilizar como suporte para a elaboração das máscaras, ou então reaproveitar papelão de caixas que vocês tenham aí em casa, ou então papéis variados, desde cartuchos de sacos de pão, por exemplo, também é uma boa alternativa. Além do suporte para a elaboração das máscaras, é preciso também dispor vários outros materiais, por exemplo, retalhos de tecidos, retalhos de diferentes papéis e plásticos, materiais para pintura como tinta guache ou então giz de cera, tinta para pintura a dedo, canetas hidrográficas, enfim, a diversidade de materiais que vocês tiverem aí em casa. E diante desses materiais e considerando todo o acervo de máscaras que ela teve a oportunidade de conhecer, a criança então vai poder elaborar uma ou mais máscaras para expor todas as suas ideias por meio dessa produção, dessa construção. Essas máscaras podem ser usadas por ela em diferentes ocasiões, nas suas brincadeiras inclusive, tá certo? E depois de explorar, de utilizar as máscaras em diferentes situações e brincadeiras, e se a escola assim sugeriu, você pode solicitar à criança que eleja uma das máscaras que elaborou, ou talvez mais de uma, para representar aqui nesse espaço da página 24 do livro, tá certo? Para as crianças que não estão utilizando os livros em casa, a recomendação é que elaborem esse desenho em folhas avulsas. Outro aspecto da cultura sul-africana que também vamos tratar aqui no livro Brincadeira das Artes é o fato de alguns povos sul-africanos terem o hábito de enfeitar a fachada de suas casas utilizando padrões geométricos e várias cores. É isso exatamente que retrata essa fotografia que apresentamos aqui na página 25. Então,
Para vocês que não estão utilizando os livros, a minha recomendação é que procurem por fotografias dessa natureza para que a criança possa observar em alguns sites aí da internet que você tenha feito uma pesquisa prévia e assim compartilhar com a criança essas imagens, tá certo? A intenção é que a criança perceba que há uma diversidade grande de formas e de cores. E para ela perceber esses aspectos, ela também pode estabelecer relações com aspectos da nossa própria cultura. Será que aqui no Brasil nós temos o hábito de pintar as fachadas da nossa casa dessa forma? Se não usamos padrões geométricos, por exemplo, que outros padrões utilizamos? De que forma as cores são aplicadas nas fachadas das nossas casas? E assim a criança, então, estabelecendo essas relações, vai percebendo algumas semelhanças e algumas diferenças entre essas diferentes culturas, tá certo? Em seguida, a gente apresenta uma situação hipotética. Se a criança morasse nesse povoado sul-africano e a sua casa pudesse receber uma decoração na fachada com padrões geométricos, como ele seria? E aí a criança vai fazer algumas experimentações, algumas explorações aqui nesse espaço da página 25. Então, ofereça a ela réguas, lápis grafite, lápis de cor, alguns materiais para pintura, né? E a criança então vai explorar esses padrões aqui na página 25. Até que tenha encontrado um que ela tenha gostado, um padrão que ela tenha criado, e aí sim é o momento de solicitar à criança que destaque essas duas peças do livro de material de apoio. Uma peça retangular e essa outra que quase é uma circunferência, tá certo? Com essas duas peças, a criança vai compor a miniatura de uma casa sul-africana, de um povoado sul-africano. Então aqui, nessa peça retangular, ela deve aplicar o padrão geométrico que experimentou, que explorou, aquele que ela mais gostou de fazer. Então ela vai desenhar e colorir a fachada aqui dessa miniatura de casa. Em seguida ela deve passar cola aqui nessa aba da peça e então efetuar a colagem. Veja que com a colagem a criança vai obter o formato circular que é típico, né, das casas desse povoado que a criança está tendo a possibilidade de conhecer. A outra peça é o telhado da casa, então você pode pedir para a criança fazer uma colagem com retalhos de papel ou então uma pintura e também efetuar a colagem. Olha só, ela passa cola na aba e pressiona a cola para compor então o telhado dessa miniatura de casa, tá certo? Claro que aqui a cola ainda não secou, então ela não está adequadamente seca para poder ser manipulada, mas a intenção é que a criança posicione então o telhado, né, sobre a casinha, a miniatura, e assim obtenha a reprodução dessa casa típica de um povo sul-africano. Tá certo? E assim, compondo essa ou mais casas, caso a criança deseje, né, ela pode utilizar outros materiais para essa composição. Assim ela pode reunir essa composição, essa miniatura, lá naquele cantinho da África do Sul que ela vem elaborando já ao longo dessas semanas. Agora, para quem não está com esses materiais em casa e não tem como compor essa miniatura nesse formato aqui, a minha recomendação é o uso de embalagens que vocês tenham aí, caixinhas mesmo, que possam ser desmontadas e remontadas de acordo com as intenções da criança. O intuito é que ela possa aplicar esses padrões geométricos e coloridos nas fachadas dessa casa e assim possa conhecer mais esse aspecto da cultura desse povo, né, que estamos dedicando tempo e atenção da criança ao longo dessas semanas. E aqui no livro Desenhar nós damos continuidade ao trabalho com padrões. Na proposta sugerida para esta semana, aqui na página 21, nós selecionamos e aplicamos fotografias de cestos elaborados por alguns povos indígenas brasileiros. Esses cestos apresentam um padrão de cor e forma. Então, peça para a criança observar esses elementos, esses objetos, e pergunte a ela como imagina que esses padrões são elaborados. Após as hipóteses da criança,
Procure apresentar a ela algum vídeo que você previamente selecionou na internet que demonstre como esses objetos são elaborados. Assim, a criança vai ficar sabendo que a palha utilizada na confecção desses utensílios recebe um tratamento especial. Ela é tingida, normalmente com elementos naturais, com tintas naturais, e assim consegue ficar com cores distintas. E depois de seca, a palha então é manipulada, dando origem a objetos com esse tipo de padrão. Então, depois que a criança conhecer um pouco mais da cultura indígena brasileira, peça a ela, especialmente para as crianças que estão usando os livros em casa, peça para que destaque esta peça lá do material do livro, do material de apoio, tá certo? A tarefa da criança será continuar esse padrão que já aplicamos aqui no restante da peça. Esse item aqui, esta planificação, vai dar origem a uma miniatura de cesto. E como ele deve ser montado? Veja só. Depois que a criança colorir essa área da peça, solicite que ela faça as dobras de acordo com os vincos que já estão aplicados aqui nessa planificação. Então, ela deve fazer as dobras nos locais indicados. Todos eles. Tá certo? E em seguida, ela deve passar cola nessa área indicada aqui, que será a base do cesto. Então, passando cola nessas abas, ela vai conseguir colar as laterais do cesto. E depois, a finalização aqui nesse ladinho, nesse cantinho, tá certo? Assim a criança vai ter elaborado a miniatura de um cesto, inspirada então nestes que observou da cultura indígena. Depois que o cesto estiver pronto, solicite à criança que elabore um desenho de observação nesta área aqui do livro, na página 21. Para as crianças que não estão utilizando os livros em casa, a minha sugestão é que você oriente a criança a observar padrões em objetos que vocês têm aí na casa de vocês mesmos. Por exemplo, é muito comum que nos pratos utilizados nas refeições a borda apresente algum padrão geométrico ou colorido, enfim. Vocês podem observar nesses e em outros objetos que tenham aí em casa alguns padrões que costumam ser usados para enfeitar os objetos. Além de utensílios, nas roupas também, os tecidos apresentam padrões. Então, o xadrez, o listrado, o estampado pode também atrair a atenção da criança para essa observação de padrões. E se ela gostou de observar, você também pode oferecer tiras de papel ou papéis de tamanhos variados para ela reproduzir esses e criar outros padrões ainda, caso ela deseje, tá certo? Aqui nas páginas 22 e 23, nós temos a continuidade desse trabalho com padrões. Vejam só. Na página 22, a gente aplicou algumas ilustrações de pijamas, porque nos pijamas de criança especialmente, temos bastante presença de padrões variados de cor e forma. Então, trouxemos aqui alguns exemplares de pijamas e um em preto e branco, porque a criança será convidada a produzir, a elaborar um padrão especial para este pijama aqui. E para isso, ela deve utilizar os adesivos que estão aqui no livro do material de apoio. Logo nas páginas iniciais, vocês vão encontrar a parte dos adesivos. Então, aqui estão eles. A criança pode utilizar esses adesivos para compor a textura, o padrão aqui para o seu pijama, na página 22, mas ela também pode utilizar lápis de cor, canetas hidrográficas para elaborar outros padrões caso deseje. E aqui na página 23 temos um cenário de praia e nele deixamos alguns guarda-sóis sem nenhuma pintura. E eles também podem receber então um padrão especial criado pela criança de acordo com aquilo que ela se interessar, de acordo com o que ela desejar. E para finalizar o livro de desenhar aqui para essa semana, aqui nas páginas 24 e 25, trouxemos imagens inspiradoras. São fotografias elaboradas de obras criadas por Andrés Amador,
um artista que trabalha na praia e olha só, ele utiliza uma ferramenta de jardinagem e talvez vocês tenham uma ferramenta parecida com essa aí na casa de vocês. Então, apresente para a criança, conte a ela para que aquela ferramenta é utilizada em casa, para ajudar a criança a perceber a adequação que ele fez desse instrumento para criar as suas obras neste ambiente natural. E a criança então pode ser convidada a apreciar essas fotografias que aplicamos aqui nas páginas 24 e 25 para conhecer o trabalho deste artista. Para quem não está com o livro em casa, a minha sugestão então é para que busque vídeos e fotografias deste artista. Há uma grande diversidade delas em sites, né, que você pode utilizar para buscar essas imagens. Então o nome do artista, Andrés Amador, pode então trazer imagens bastante interessantes para a criança observar e apreciar na sua companhia. E depois, para quem está utilizando os livros, a criança deve escolher uma dessas fotografias apresentadas aqui e então, com caneta colorida ou lápis de cor, seguir algumas linhas de uma dessas produções do artista. A intenção é que a criança perceba os traços, né, a presença de padrões na produção dele, tá certo? E para finalizar as indicações relacionadas a este livro, para esta semana, tanto para quem utiliza os livros em casa ou para quem não está utilizando, a indicação de uma brincadeira. Se vocês tiverem caixa de areia em casa, poderão sugerir à criança que brinque de fazer padrões, desenhe padrões na areia. E para quem não tem caixa de areia em casa, a indicação é que utilize uma pequena bandeja ou mesmo uma caixa de papelão, onde possa acomodar areia, e no caso de não haver areia, pode ser algum tipo de farinha numa bandeja como essa, e utilizando palitos ou algum outro instrumento que vocês tenham em casa, a criança pode brincar de confeccionar padrões também, né, dessa forma, brincando então com esse elemento natural, assim como o artista fez. Então, inspirada na obra desse artista, a criança pode brincar e criar outros padrões dessa forma também. No livro Letrar, a proposta para esta semana está aqui, na página 28 do livro. Nesta página, nós havíamos proposto ao professor a elaboração de uma história coletiva relacionada ao personagem Leão, já que este personagem vem sendo tratado nas propostas anteriores do livro. Esta era a nossa sugestão para o contexto da escola. Seria uma produção coletiva na qual todas as crianças iriam colaborar e participar da produção de uma única narrativa. No entanto, na situação que estamos agora, em que as crianças estão em casa com vocês, isso também é possível. Cada criança pode elaborar uma história e então, no retorno às aulas, cada uma delas pode apresentar ao professor e aos colegas as ideias que teve. E aí, juntas, as crianças elegem algumas delas para compor uma narrativa coletiva. Eu tenho certeza de que o professor vai poder conduzir isso de uma maneira bastante produtiva para as crianças depois no retorno às aulas. Então, se você optar por desenvolver esse encaminhamento com a sua criança em casa, a minha sugestão é que você inicialmente retorne aqui na página 25 e retome essa tira do cartunista Mordilo. Lembram-se dela? Nós tratamos na semana passada. E nessa história, o leão que aqui estava tinha medo de uma pacata ovelha, né? Então, retome isso com a criança para que ela se inspire, já que nesta proposta da página 28, para esta semana, a criança também vai criar uma história em que o personagem leão vai sentir medo. Esta é uma das condições para essa produção de texto, e nós temos outras duas condições também. Uma delas é de que a história aconteça no ambiente da África. A segunda condição, então, como eu disse, o leão precisa sentir medo de alguma coisa. E a terceira condição é de que o leão consiga superar este medo. Então, apresente essa proposta para a criança, conte a ela dessas condições e então incentive a criança a trocar ideias com você a respeito de quais medos esse leão poderia sentir e de que forma ele poderia superar este medo. À medida que a criança vai tendo essas ideias,
anote-as numa folha avulsa. E então, vá conversando com a criança de modo que ela perceba qual daquelas ideias é a preferida dela. Então, ela elege essa ideia e então cria a narrativa que vai ser anotada por você. Continue então sendo o anotador, o escriba para a criança, registrando os acontecimentos que a criança for narrando para você, tá certo? Veja, essa produção de texto pode acontecer ao longo de alguns dias, porque numa primeira ocasião a criança pode elaborar essas ideias principais que estão sendo anotadas por você e em outras ocasiões você pode propor que ela reveja as passagens do texto, amplie algumas descrições, acrescente diálogos, modifique algum aspecto que ela desejar, enfim. Verifique de que modo a criança deseja ir aprimorando o seu texto. É dessa forma que conduzimos na educação infantil as situações de revisão, tendo o professor, no caso da escola, e agora vocês, familiares, como apoiadores da criança nesses momentos de revisitar o texto para aprimorar alguns aspectos dele. Mas veja, é muito importante que você verifique o interesse da criança durante essas ocasiões, já que todas elas precisam ser proveitosas. Então, havendo interesse da criança, continue retomando o texto até o momento em que a criança se sentir satisfeita com o resultado. E assim, vocês originam a versão final, que deve ser registrada numa folha avulsa e acrescentada aqui nessa página 28 do livro, tá certo? E aí, no retorno às aulas, a criança apresenta aos colegas e ao professor essas suas ideias. Todas compartilhando essas ideias, certamente vão gerar outras tantas ideias para uma produção coletiva na escola. Uma outra possibilidade, caso você verifique como a mais apropriada para sua criança, é convidá-la a gerar um vídeo dela própria contando essa história para os colegas, ou então gravar um áudio dela narrando todos esses acontecimentos. Combine isso com a escola, com o professor, e assim, para esta semana, era essa sugestão que eu tinha relacionada ao livro Letrar para compartilhar com você. Agora vou apresentar as últimas sugestões para esta semana vinculadas ao livro de experiências. Relembrando que na semana passada finalizamos a sequência de encaminhamentos relacionados à personagem Semira, que era uma criança que vivia lá na África do Sul. Então, encerrado essa etapa do livro, nesta semana vamos iniciar uma nova etapa apresentando à criança um novo personagem, o Giorgio. O Giorgio é uma criança italiana e aqui no balão que acompanha o personagem, ele relata algumas curiosidades sobre o país e sobre a cidade onde ele mora. Essas informações contidas aqui no balão e que você pode ler para a criança, algumas delas estão representadas nesse jogo aqui no final da página 29 do livro de experiências. A tarefa da criança, o desafio da criança é localizar esses elementos que destacamos aqui nesse emaranhado de ilustrações dentro do quadro. Todos esses elementos que estão aqui, de alguma forma, se relacionam à cultura italiana. Então, à medida que a criança localiza cada um desses elementos nesse conjunto de ilustrações, você pode conversar com ela e averiguar até que ponto ela conhece aquele aspecto cultural da Itália. E assim, você pode relatar o seu conhecimento referente à cultura italiana e a criança dessa forma vai ampliando o seu próprio repertório, tá certo? Depois, na página seguinte, nós apresentamos uma sequência de encaminhamentos envolvendo o nome do personagem e também o nome da criança. Então, convidamos a criança a registrar o nome dela nesse campo, nesta área aqui da página 30 do livro, e então ela vai realizar algumas comparações entre o nome dela e do personagem Giorgio também, tá certo? Para quem não está usando os livros nesse momento, isso pode ser feito também em uma folha avulsa ou mesmo usando o acervo de letras que vocês tenham providenciado aí em casa. As análises provocadas giram em torno de dois aspectos bastante importantes. No primeiro deles, a gente questiona a criança sobre a presença de letras repetidas no nome do personagem e depois ela vai avaliar no próprio nome também.
Portanto, será que há letras repetidas no nome Giorgio? É isso que você deve perguntar para a criança. E assim ela vai reconhecer que esta sequência G, I, O também está presente aqui no finalzinho do nome dele. E assim a criança fica sabendo ou amplia o seu conhecimento a respeito da possibilidade de repetir letras nas palavras. Veja, para as crianças que estão em processo de alfabetização, as hipóteses preliminares dela, para algumas crianças, é de que não é possível repetir letras. Por isso, elas sempre variam esse conjunto de letras quando são convidadas a escrever. Atividades como essas de análise de repetições de letras provocam a criança a refletir sobre o funcionamento da língua escrita e assim desenvolver, ampliar os seus próprios conhecimentos, tá certo? Então são questionamentos dessa natureza que podem ser feitos para ajudar a criança a avançar no seu processo de alfabetização. Essa mesma análise a respeito das letras repetidas podem acontecer no nome da criança, e aí ela também vai anotar quais letras, se porventura se repetirem no nome dela também. Essa análise pode ser feita com nomes de outros familiares. Verifique o interesse da criança e amplie essa atividade para intensificar ainda mais as possibilidades de aprendizagem com relação ao funcionamento da língua escrita. Outro aspecto que também é tratado é identificar qual dos nomes é o maior. Será que Giorgio ou o nome da criança? Então, para isso, ela vai precisar contar a quantidade de letras que cada nome tem e então indicar qual deles é o maior, ou o nome do personagem ou o nome dela mesmo, e então ela registra aqui nesta outra área da página, tá certo? E o personagem Giorgio continua apresentando mais algumas curiosidades sobre a Itália, sobre a cultura italiana. Nesse balão da fala, ele conversa com a criança, ele conta para a criança algumas curiosidades relativas ao vocabulário, à linguagem, à língua italiana. Então ele explica que a palavra ciao, em italiano, significa oi. E além disso, compartilha com a criança a curiosidade de que alguns termos só existem na língua italiana. E dá como exemplo a palavra culatino, que tem como significado, né, o significado disso são as marcas deixadas pelos copos na mesa. E aí, para tratar desse aspecto, a gente desafia a criança a relacionar cada culatino ao copo que lhe deu origem. Então é um desafio, uma brincadeira para ampliar o repertório da criança em torno dessas curiosidades da língua italiana. Na página 31, nós iniciamos uma sequência relacionada à bandeira, a bandeira italiana. Então nós apresentamos a reprodução da bandeira aqui e questionamos a criança a respeito da forma. Qual é a forma geométrica que se apresenta nessa bandeira? E aí te perguntamos se seria o círculo, o retângulo, o triângulo ou o quadrado. E a criança vai assim então identificar que a bandeira italiana se constitui de 3 retângulos coloridos, verde, branco e vermelho. E aí ela vai colorir, portanto, a figura retângulo. Em seguida, ainda na página 31, a gente tem aqui uma atividade envolvendo o desenvolvimento de estratégias de leitura. Então, nós desafiamos a criança a localizar a palavra Itália nesse diagrama de caça-palavras. E aí você pode compartilhar com a criança de que aqui nesse diagrama nós aplicamos por 5 vezes a palavra Itália. E o desafio então é a criança localizar essas palavras, as 5 vezes que ela se repete, tá certo? Para quem está utilizando os livros em casa, pode reparar que há outros 2 nomes de países aqui no diagrama, além da Itália. Temos o nome Brasil e Japão. Se você considerar que é possível ampliar os desafios de leitura, as estratégias de leitura para a criança, ofereça a ela 2 cartões, um contendo a palavra Brasil e o outro cartão contendo a palavra Japão. E pergunte para a criança se ela consegue localizar esses nomes também aqui no diagrama. Nesse caso, a gente sugere que ela utilize um lápis de cor para cada um dos nomes encontrados. Então, Itália, ela pode usar, por exemplo, a cor de lápis vermelha, Brasil ela pode usar verde, Japão ela pode usar azul.
e assim ela vai colorindo esses nomes aqui no diagrama. Para quem não está com os livros em casa ou não está realizando as atividades, a minha sugestão é que localize na internet alguns jogos online de caça-palavras. São jogos bastante interessantes, alguns têm estratégias de apoio que podem favorecer os desafios e alimentar o interesse da criança por realizar esse tipo de atividade. E são atividades que realmente estimulam as estratégias de leitura, já que organizam o pensamento da criança em torno dos conjuntos de letras. O conjunto de letras, no caso aqui, da palavra Itália. E assim, a criança vai então desenvolvendo essa habilidade leitora aqui no livro, ou então nesses jogos que você localizar aí na internet, ou mesmo em publicações, né, de passatempos, que também, também apresentam esse jogo caça-palavras. E aqui na página 32, a última página prevista para esta semana, continuamos com a abordagem relacionada às bandeiras. Mas aqui trouxemos as 4 bandeiras dos 4 países que já tratamos aqui no livro de experiências. O Brasil, a África do Sul, o Japão e a Itália. A análise que a criança vai realizar agora é para identificar qual destas formas geométricas, círculo, retângulo, triângulo e quadrado, não faz parte de nenhuma dessas bandeiras. Portanto, a criança, olhando o conjunto delas, vai perceber que o quadrado não está em nenhuma das bandeiras, certo? Então, as atividades envolvendo as bandeiras podem ainda ser ampliadas. Por exemplo, você pode pesquisar com a criança a respeito do significado das cores, dos elementos, das formas presentes na bandeira desses países e de outros que a criança se interessar. Assim ela vai conhecer que todos os elementos que fazem parte das bandeiras carregam um significado. E esse conhecimento é fundamental para a atividade que você vai apresentar agora e que está descrita aqui, no finalzinho da página 32. A criança é convidada a elaborar a sua própria bandeira. Ela pode utilizar essas formas geométricas que foram alvo das atividades feitas até este momento e também pode agregar mais significados aos elementos que ela vai eleger para sua própria bandeira a partir dessa pesquisa que você compartilhou com ela. Você pode iniciar com pesquisas vinculadas ao que significam as cores da nossa bandeira, né? E assim a criança vai perceber que as cores contam histórias, né? Elas trazem, elas carregam um significado. E assim a criança vai, nessa área aqui da página 32, ela vai elaborar o seu esboço de bandeira, então ela vai fazer um planejamento da sua própria bandeira e depois, quando esse planejamento estiver completo, quando ela estiver satisfeita com esse resultado, a sugestão é que você forneça para a criança papéis e também, se for possível, palitos, né, para ela então desenhar a própria bandeira, colorir, né, e assim ela terá elaborado uma bandeira própria. Ela pode apresentar essa bandeira para você, para os outros familiares aí que estão em casa e nesse momento, se puder, grave a criança contando a respeito do significado das cores, das formas, dos elementos que agregou nesta bandeira, tá certo? Esse vídeo pode ser compartilhado com o professor no retorno às aulas, combine isso com a escola também, tá certo? Bom, eram essas as sugestões que eu tinha para esta semana para compartilhar com você. Espero que seja uma semana bastante divertida, cheia de desafios novos e estimulantes para essa criança e que ela continue sempre aprendendo cada vez mais e se desenvolvendo também na sua companhia. Tchau! Até a próxima semana!